Na última aula, a gente implementou o algoritmo do merge sort, né? O algoritmo de ordenação por junção. Então, vamos dar uma revisada para a gente ver o que aconteceu, entender direitinho. E é a base também para a gente dar continuidade hoje aos nossos testes e também as novas coisas que a gente vai brincar em tentar implementar hoje. Então, a gente tem muita coisa bacana para falar, para rever e para dar continuidade e aprender. Só para lembrá-los, na aula de sábado, então, que foi uma reposição, a última aula, a gente terminou a implementação do algoritmo de ordenação que a gente estava montando, o Merge Sort. Ele demorou porque a gente precisava entender alguns passos antes. Agora fica mais fácil fazer isso daí. As implementações de outros algoritmos vão acontecer numa boa, sossegado, porque a gente já viu esse cara, então fica mais fácil. Ele faz uso de uma técnica muito interessante para a gente, que é a técnica da recursão. A técnica da recursão, ela usa o conceito do dividir e conquistar, que você tem o caso base e o caso recursivo. E aí o caso recursivo é que ele chama ele mesmo, né? E o caso base é quando não chama mais ele mesmo. Então, é essa técnica. E a gente viu aí também, conversou que a recursão ela é um problema binário bem complicado, né? Ou você ama ou você odeia, ou você adora a recursão, acha o máximo, ou você odeia do fundo do seu coração. E aí, ainda assim, ainda falo para você, você só continuará odiando a recursão enquanto você não aprender a recursão. Porque depois que você entende, você aprende como que funciona, a recursão vira um negócio fabuloso. Recursão é a base dos laços de linguagem funcional, né? Linguagem funcional não tem laço de repetição, tem método chamando a ele mesmo, né? Então, os métodos que se chamam, eles são chamados recursivos, né? Vamos bater um papo aí agora sobre o que a gente implementou. Na última aula, então, a gente estava ainda lidando com nossa classe de intercalação, ordenando, né? Então, a gente estava trabalhando uma técnica de intercalar que, na verdade, fazia com que a nossa intercalação, a gente estava intercalando conjuntos e a gente tentava intercalar e não era simplesmente colocar um após o outro, mas era fazer isso aqui de forma ordenada, né? E essa técnica de juntar ordenadamente, a gente viu várias possibilidades. A gente fez com vetores separados, de mesmo tamanho, de tamanhos diferentes, ou de qualquer tamanho, como queira. Depois a gente viu no mesmo vetor como fazer isso, e essa foi a implementação inicial da aula. A gente fez a implementação de intercalar trechos de um vetor, então a gente pegava, dividia um vetor em dois trechos ordenados e intercalava esses trechos daí. Só que a gente utilizou um vetor de objetos e a gente, para criar objetos, a gente criou objetos do tipo nota, baseado então na nossa classe nota, que representava uma nota, uma avaliação feita por um professor, é onde a gente tem o nome e o valor da nota, né? E aí a gente começou a fazer a implementação. A implementação de mesmo tamanho, de tamanhos quaisquer ou diferentes, né, dá na mesma. Eu vou aqui executar, vou explicar, revisar a de tamanhos quaisquer, tamanhos diferentes, porque é o mesmo algoritmo, literalmente o mesmo, a gente não mudou nada. Só implementou, a única diferença de um arquivo para o outro, o que muda é que a gente colocou mais elementos, né, para fazer a diferença. No caso, a gente adicionou esses 3 elementos ao final aqui do nosso array de notas, simplesmente para mudar o tamanho das ordens, né? Então, a gente fez aqui as seguintes ordens. A gente tem esse conjunto ordenado, esse primeiro conjunto tudo com letra minúscula, simplesmente para a gente ver o que acontece com eles, e esse segundo conjunto todos com letra maiúscula, a gente também colocou aí ordenado de forma crescente. E a gente viu que a gente conseguia ordenar independente, né, do tamanho do nosso array, somente tendo como pré-requisito o que os trechos que a gente tentasse ordenar estivessem ordenados. Então, os trechos que a gente quer ordenar, esses dois trechos eles têm que estar ordenados, para que na hora que a gente faça a junção, a gente consiga colocar tudo em ordem, né? Então, era o nosso pré-requisito aí. E aí a gente tem aqui o desenho do nosso array, né? Então, transformamos
só para ficar mais fácil, né, a gente pegou somente as notas para poder caber na tela aqui para a gente exemplificar. Então, a gente pegou somente as notas, então a gente tem o primeiro trecho, fica 25427595, primeiro trecho ordenado, e o segundo trecho ordenado, que é o 21, 29, 37, 59, 60, 62 e 81, e esse outro trecho ordenado. E a gente viu, então, que, na verdade, a gente quebra esse array em duas partes, um lado da esquerda e um lado da direita. Então, aqui ficaram os dados do lado da esquerda, né? É um vetor virtual, né? A gente realmente não tem os dados, a gente simplesmente não tem um vetor novo, a gente está trabalhando virtualmente com ele através de apontadores que indicam aonde é o início dele e aonde é o término dele, né? Então, só com esses dois apontadores, a gente está lidando com isso. E aí a gente tem aqui o lado da esquerda, que é o nosso array ordenado, e do outro lado, do lado da direita, o outro array ordenado. Vendo que o do lado da esquerda, ele começa na posição 0 e vai até menor que a posição 4, ou seja, até a posição 3. O lado da direita começa na posição 4 e vai até menor que 11, que é o tamanho, quantidade de elementos do array, então até a posição 10. E aí, o que acontece? Quando a gente vai colocar um elemento, a gente vai pegar o primeiro do primeiro array com o primeiro do segundo array. Então, a gente vai pegar esses dois e vai comparar. A gente não pega o primeiro e insere direto, a gente verifica qual dos dois, né? A gente pegou os dois trechinhos. Qual dos dois é menor? Vendo aqui qual dos dois é menor, opta pelo menor e coloca ele. Esse apontador que estava apontando para a posição 4, ele anda para a posição 5. O outro permanece na posição 0, né? Ele não muda. Ele só vai mudar quando esse valor daqui for utilizado. E ele vai pegando elemento por elemento e vai ordenando e vai criando essa solução. Muito bacana, funciona muito bem a nossa técnica aqui de ordenação. E aí eu propus algumas coisas para vocês, né? Por exemplo, e se a gente quisesse manipular uma quantidade diferente, um elemento, eu posso? Se eu tentar um elemento só, não tem sentido um elemento, né? Um elemento sozinho não vai fazer verão, porque não tem com quem ser comparado, então ele é ele mesmo e acabou aí a nossa brincadeira. Guarda essa informação porque ela é importante. E se a gente quiser testar dois elementos, se a gente quiser pegar dois elementos e testar esses dois elementos, eu posso? Posso. E aí é uma coisa interessante. Então, o mínimo que me interessa é dois elementos. Se eu estiver manipulando mais de dois elementos, não me interessa. Quer dizer, menos de dois elementos não me interessa. Um não vale a pena, zero também não. Então, eu preciso ter pelo menos dois elementos para avaliar. Por que uma informação tão relevante, tão útil para a gente? Porque a gente vai começar a fazer testes com isso daí. A gente viu, então, que a nossa técnica de intercalação, ela pode seguir alguns trejeitos bem interessantes, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui, eu vou comentar a linha de cima, só para que a gente possa intercala, fazer outra aqui embaixo com os dados que a gente vai utilizar. Intercala notas. E agora, vamos tentar, por exemplo, pegar assim, eu quero começar na posição 0, dizer que vai até a posição 2, é o meu limite, então vai quebrar no 1, vai quebrar na posição 1 e vai até a posição 2. Posso falar isso aqui? Posso. Isso aqui é o tamanho do meu array, tamanho 2. Então, eu estou pegando esses dois elementos aqui. Então, eu estou pegando 2.5 e 4.2. Eu posso rodar isso daqui? Posso. Posso, isso aqui eu posso. Vamos ver se ele vai mexer e vai estragar. Porque os nossos dados, esses daqui, já estão na posição correta. Mas vamos ver o que acontece, né? Compilei, executei. Você pode ver que 2.5 e 4.2, perfeito, funcionou. Era isso mesmo que eu queria. Ele continua trazendo os dados na forma correta. E se eu mudasse aqui, colocasse, sei lá, 6.5 e 4.2, agora ficou um maior e outro menor, né? Só para a gente ver esses dois aqui, o que aconteceria. Compilando e rodando, você vai ver que ele vai trazer o 4.2 e o 6.5. Então, quer dizer que a menor quantidade que me interessa para ordenar são dois elementos. Menos do que isso não vale a pena porque ele traz o próprio elemento e não vai fazer muito sentido, né? Então, eu poderia fazer isso daqui. Então, essa ideia de ordenar por partes é o que nos interessou.
Por quê? Porque a gente poderia pegar o nosso array todo, independente da ordem que ele esteja, né? Se está bagunçado, ordenado, crescente, decrescente, para ordená-lo crescente, que é a nossa técnica de ordenação através de intercalação, a gente poderia pegar ele todo, quebra ele no meio, aí eu vejo isso daqui. Tem mais de 2 elementos? Tem, quebra no meio. Tem mais de 2 elementos? Tem, quebra no meio. Tem mais de 2 elementos? Tem, quebra no meio, até chegar um mínimo de 2 elementos. Chegou em 2 elementos, eu ordeno esses dois. E aí eu volto. E aí eu ordeno de par em par. A ideia seria eu pegar e ordenar os pares dos valores do meu array. Isso daí seria muito útil para a gente, porque a gente ordena os parzinhos, aí fica tudo organizado. Aí eu tenho conjuntos ordenados. Aí eu aumento, eu pego agora não mais 2, mas eu pego os 4 elementos. E aí são 2 conjuntinhos ordenados. Aí eu ordeno esses 4. Aí ficam 4 ordenados. Faço isso, ordeno mais 4. Agora eu tenho 8. Eu pego esses 4 com esses 4, 2 conjuntos ordenados, e mando intercalar novamente. Eu coloco isso na ordem, eu fico com um conjunto de 8. E eu vou fazendo isso daí. Independente do tamanho, eu vou dividindo, até chegar na menor quantidade possível que eu preciso para conseguir ordenar, para ter certeza que não vai dar nenhum problema. E aí eu volto refazendo tudo até em cima. E a gente viu isso daí da seguinte forma. Só vou tirar aqui e deixar a intercalação completa, né, para ficar aqui como exemplo. A gente viu que a gente poderia fazer exatamente assim. Então, a gente começa utilizando a técnica do dividir para conquistar e do caso recursivo. Então, a gente tem aqui o dividir para conquistar, tem o caso base, onde a gente não faz mais chamadas, e o caso recursivo, que a gente chama de novo. Inicialmente, a gente tem aqui o nosso array. Peguei aqui um array todo bagunçado, você pode ver que ele não tem trechos, né, que estão em ordem, que você possa segmentar ele em 2 partes, então não tem um ponto de quebra que você observe aqui que dê certo. Ele já começa com um valor alto, 9,5, né? Então eu teria que ter todo esse outro trecho ordenado para eu poder colocar esse cara, porque ele é a maior nota, eu não tenho, então não dá para fazer. O que que eu faço? Ele é de tamanho 8, né? Então é um tamanho que vai de 0 a 7, então 8 elementos, né? O tamanho dele 8. Eu divido ele ao meio. Vou dividir ele ao meio. Eu vou ficar aqui com um vetor do lado da esquerda e com outro vetor do lado da direita. Beleza. Olha aqui o do lado da esquerda. O do lado da esquerda ainda é grande. Ele ainda não está em ordem, né? 95427525. Não tem nenhuma ordem nele. Então eu não consigo quebrar ele em algum ponto de tal forma que a gente consiga fazer uma ordenação. O que, que eu faço novamente? Quebro ele mais uma vez ao meio. Então eu vou pegar esse cara e vou dividir para o lado da esquerda e dividir para o lado da direita. Agora eu tenho 2 trechinhos, né? Então ficou aqui, ó, esse vetorzinho e esse outro aqui, cada um com 2 elementos. Agora, com 2 elementos, eu consigo fazer a minha intercalação ordenando, né? Eu consigo colocar esse cara em ordem. E aí, eu vou chegar lá num caso que vai ser individual. Esses casos aonde... Opa, perdão aonde eu pego esse array de 2 elementos e divido ao meio, e ele me gera um array de um elemento só com outro array de um elemento só, isso daí não é para eu fazer nada. Literalmente não é para eu fazer nada. Na recursão, como eu tinha falado, a gente tem o caso que chama novamente ao processo e tem o caso que para de executar. Quando que eu paro de executar? Quando eu chego em um elemento só, não é mais para eu fazer. Então, esse aqui é chamado de caso base, como eu coloquei aqui a sigla CB, caso base. Ele não chama mais. Os demais são casos recursivos, onde a gente chama novamente a nossa técnica de ordenação. Então, a gente vai intercalar esses conjuntinhos e devolvê-los ordenados. E aí, o que, que acontece? Vamos ver aqui o que, que vai rolar, né? Esse daqui está bem descrito, vem mostrando passo a passo. Aqui inicia-se o nosso algoritmo passando o nosso array todo bagunçado. Está todo bagunçado. Então a gente tem lá o 95427525. Então você vê que tem números grandes e números pequenos, estão aleatórios lá, todos bagunçados. Beleza, isso daí para a gente está tranquilo. Aí o que, que acontece? Eu consigo ordenar isso aqui? Não, não consigo. Eu vou quebrar ele no meio. Então a gente vai quebrar ele no meio. Então ele é tamanho 8, a gente vai pegar esse cara daqui, só colocar na ordem, tamanho 8, a gente vai pegar ele e dividir na metade.
Então, se você pegar lá, qual que é o tamanho? 8 dividido por 2, 4. Então, ele vai de 0 até 3 e de 4 até menor que 8. É isso daí, está dividido ao meio. A gente pegou aqui, ó, a metade lá, ó, 9.5, 4.2, 7.5, 2.5. Legal. Esse cara daqui, ele já está ordenado? Não, não está. Eu posso ordenar ele? Também não posso, porque ele tem muitos elementos e não existe um ponto de quebra que é fácil para eu identificar e fazer. O que, que eu faço novamente? Eu quebro esse cara de novo ao meio. Então aqui eu jogo esse lado para a esquerda e crio de novo esse cara para a direita. E aí, olha lá que bacana, a gente tem esse arreizinho e o outro arreizinho. Todos esses dois elementos, todos esses dois conjuntos com dois elementos, né? Bacana, joia. Agora, o que, que rola aqui? Se eu tentar dividir isso daqui novamente, ele vai ficar com elementos individuais. Como ele ficou com elementos individuais, eu preciso parar de querer dividir. Eu não quero mais dividir. Já que ele chegou ao ponto que não é mais para fazer isso daqui, ele vai executar o método de intercalação. E o nosso método de intercalação, ele vai pegar e vai verificar esse cara com esse cara, ele vai ver que o primeiro é maior, aí ele vai fazer o quê? Vai trocar a posição dos dois e vai devolver para a gente esse conjunto ordenado. Legal, ele devolveu esse conjunto ordenado, mas só que a gente ainda tem mais uma execução acontecendo, né? O próximo passo é a segunda metade, o lado da direita desse trechinho daqui. Ele vai tentar dividir de novo, a gente vai ver que chegou no caso que não é para dividir mais, ele volta. Quando voltar, ele vai tentar executar a intercalação de novo. 7525, ele vai colocar 2575, que a gente viu que ele consegue ordenar dois elementos. Aí colocou esses dois elementos ordenados. Esses dois elementos ordenados, eles voltam para cá, ó, 4, 5, 9, 5, 2, 5, 7, 5. Eu tenho dois trechos ordenados agora. Agora, se eu executar a minha intercalação nesse conjunto aqui, dá certo. Por quê? Eu começo no 0, quebro na posição 2, indo até a posição 4. Tamanhos são de 4 elementos. Legal, perfeito. Eu consigo fazer. Esse cara daqui, então, vai ser ordenado. Aí você vai ter lá o 4295 e o outro trecho, 2575. Esses dois daqui, se eu intercalar com o nosso método, ele vai devolver isso aqui ordenado. Olha lá que bonitinho, devolveu ordenado. Só que em contrapartida, lá do outro lado, na outra ponta, a gente tem esse cara daqui. Ele vai ser dividido ao meio de novo, vai cair aqui, que vai tentar dividir, vai chegar no caso base, vai parar, e aí ele vai fazer a ordenação. Ele ordena esse cara. A mesma coisa acontece para o outro lado, ele vai estar lá bagunçado e ele ordena. Esses valores, 1959 são devolvidos, 2937 são devolvidos, e agora ele vai mexer nesse cara daqui, ele vai intercalar esses dois, porque agora tem um ponto em comum. Esse aqui é o elemento que está na posição 4, vai quebrar na posição 6 menor que 8. E aí ele consegue intercalar esse trecho daqui. E aí ele intercala esse cara, devolvendo tudo ordenado. Beleza, devolveu esse trecho ordenado daqui. 25, 42, 75, 95. Olha ele aqui, ó. 25, 42, 75, 95. Tá lá, ele foi devolvido ordenado. 1.9, 5.9, 2.9, 3. Perdão, de baixo. 1.9, 2.9, 3.7, 5.9. 1.9, 2.9, 3.7, 5.9. Outro trecho ordenado. Então, a gente tem um trecho da esquerda e um trecho da direita ordenado. Então, agora ele vai executar a intercalação da posição 0, quebrando na posição 4, indo até o tamanho 8. E aí, ele devolve o array todo ordenado para você. Então, a gente está fazendo a chamada recursiva, a gente passa o array todo, ele olha e fala assim, não consigo arrumar isso tudo. Quebra na metade, bom, isso aqui ainda está grande, quebro de novo, bom, isso aqui eu consigo. Aí ele mexe nisso, devolve. Mexe na outra metade, devolve. Tem um trecho ordenado. Ordeno. Tem um outro trecho maior ordenado. Faz a mesma coisa para o outro lado. E isso daqui, se você olhar bem, se você estiver vendo essa estrutura, você está vendo uma estrutura de árvore, né? Onde você tem um ponto central e ele vai ramificando para baixo, né? E ele vai fazendo isso daqui. E aí ele vai dividindo aqui. E essa divisão é importante para a gente, que é a técnica da recursão. A gente poderia ter escrito isso aqui na mão, né? O nosso método de intercalação poderia funcionar. Então, imaginemos esse método de intercalação. Eu vou comentar aqui o merge sort, só para a gente ver. E se eu quisesse intercalar tudo, né? Então, vamos ver como que ficaria. In
intercala, passando notas, começando na posição 0, indo até a posição 1, não, até quebrando a posição 1, indo até a posição 2. É isso daqui. Então, o que ele está fazendo aqui? Se você for pegar essa árvore toda, né? Vou pegar esse aqui de cima que a gente consegue visualizar melhor. Eu quero fazer disso tudo. Só que eu não consigo fazer, porque ele está bagunçado. Aí eu vou pegar essa parte, mas também não consigo fazer, porque está bagunçado. Aí eu vou pegar isso daqui. Vamos colocar os valores numéricos, né, das posições. Essa daqui é a posição 0, 1, 2, 3. Essa aqui é a 4, a 5, a 6 e a 7. Essa daqui, posição 0, posição 1. Posição 2, posição 3. Essa daqui é a 4, essa é a 5, 6 e 7. E aí, esses daqui individuais, né? Tá lá. Esse aqui é o elemento da posição 0, o elemento da posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6 e o último elemento da posição 7. Tá aí, todos os elementos numerados. Aí agora o que acontece? Aqui, nesse caso, não acontece intercalação. Não preciso intercalar. Mas aqui eu preciso intercalar. Ele vai começar na posição 0. Ele vai quebrar na posição na metade. Qual que é a metade? É aqui, ó. A metade é aqui. Literalmente. Só que eu sempre pego para cima, porque é menor que a metade. Então, eu vou pegar a posição 1. Então, 0, quebra na 1 e vai até menor que a próxima posição, que é 2. Então, 0, 1, 2. E o próximo? Ele vai ser 2, 3, 4. E o próximo vai ser 4, 5, 6. E o próximo vai ser 6, 7, 8. Então, eu tenho esses números daí para a gente poder testar. Eu vou pegar esse cara e vamos replicar. A gente vai fazer aqueles trechinhos lá. Opa, fui lá para o final. Então, a gente tem esse e esse. Então, a gente vai fazer aqui posição 0, 1, 2. Aí a gente vai fazer 2, 3, 4. Aí a gente vai fazer a posição 4, 5, quebrando a 5 e indo até a 6. Posição 6, quebrando na 7 até 8. Beleza. Cada um desses representa um trechinho aqui. É 1, 2, 3 e 4. São os 4 trechinhos que a gente tem. Agora, eu tenho esses 4 daqui. Eu preciso fazer esse outro trecho daqui. Beleza, então. Eu vou pegar e colocar um intercala daquele trecho ali. Vou colocar ele aqui para cima, só para a gente poder visualizar. Aconteceram aqueles dois, agora acontece esse daqui. Esse daqui começa na posição 0, ele vai quebrar na posição 2 e ele vai até a posição 4. Então, até a posição 4. Agora, a mesma coisa aqui. A gente vai começar na posição 4, então, a posição inicial 4, 4. Ele vai quebrar na posição 6, 6 e vai até a posição 8, 8. Esse cara e esse daqui são exatamente essas intercalações aqui. Então, é esse trecho e esse trecho acontecendo. Ainda falta pegar tudo isso daí e intercalar. É esse cara aqui que está faltando. Então, a gente vai fazer... Esse aqui está sobrando, né? Imaginando que esses dois deram certo, esse aqui é o último. Ele vai começar na posição 0, vai quebrar na posição 4, e vai... Opa, aqui é 8, perdão. Posição 8. E vai até a posição 8. Até a posição 8. Se eu fizer isso daqui, tá ordenado. Olha lá. Compilou, executou, belezinha, o nosso array está ordenado. 1, 9, 2, 5, 2, 9, 3, 7, 4, 2, 5, 9, 7, 5. E
9 e 5. A gente tem todos os elementos ordenados. A gente pode mexer à vontade que essa estrutura daqui, esses trechos de ordenação, eles são suficientes para a gente ordenar o nosso array. A gente fez isso daí. Obviamente, do jeito que está, é meio estranho, né? Eu não posso fazer dessa forma. Eu tenho que imaginar que eu tenho que construir isso daqui de uma forma automática, porque aqui está para 8 elementos. E se eu tivesse 9, 10, 11, 12, 13, como que ia mudar isso daqui, né? Eu iria ter que recolocar os números? Ficaria estranho. Eu estou aqui ordenando qualquer array de tamanho 8, mas ele não está solucionando o meu problema, que é ordenar um array de qualquer tamanho, né? Então, isso daí não está acontecendo. Então, a gente tem que pensar. Então, isso daqui foi colocado como o nosso texto para a gente analisar. Se você for olhar bem, olha só. Esse daqui seria o último dos casos, né? Ele começa com o tamanho do array todo. Esse daqui ainda continua sendo o nosso notas.length, né? Então não precisaria chamar de 8 aqui, né? Eu poderia colocar lá notas.length. Tá lá. Colocaria lá o comprimento total do meu array. Legal, esse intercala aqui já funciona bem. Esse 4 seria 0 mais 8 dividido por 2. 0 mais 8 dá 8, dividido por 2 dá 4. Beleza. Então, esse cara daqui, agora eu consigo calcular ele. Então, eu não precisaria dele aqui. Olha lá como que é a chamada do nosso método de ordenação. A gente tem lá o ponto. Então, a gente tá falando para ordenar a nossa nota da posição 0 até o final do nosso array. Então, é isso que eu estou pedindo. Então, é exatamente esse 4 daqui a gente vai calcular. Legal, então a gente vai calcular isso daí. Eu calculando isso, você consegue perceber que isso daqui é o início e isso daqui continua sendo o término e o 4 é o nosso ponto de quebra? É, só que é a mesma coisa. Se você olhar para isso daqui, o 0 é o nosso início, o 2 é a metade, então ele vai virar o final desse, 2 é o início do outro, final do outro. Então, isso aqui já virou uma informação muito útil, muito interessante para a gente, que a gente vai conseguir analisar. Então, esse trecho daqui de intercalação, a gente vai ter agora, na verdade, que ele vai ser nossa forma de ordenar. Eu vou só comentar aqui, e vou descomentar em cima, e vamos ver como que ficou o merge sort, né? Como que a nossa ordenação ficou. O nosso merge sort, aqui é só uma variável para a gente contabilizar algumas informações, esse daqui. A gente precisa executar ele da seguinte forma. A gente quer intercalar do início até o término. É isso daí que a gente vai fazer. Só que eu vou calcular qual que é a minha quebra, qual que é o ponto central do meu array onde eu vou quebrar. E aí, como que eu vou calcular? Estou somando o início com o término dividindo com 2 por 2. Beleza, vou ter minha quebra aqui. Vou ter a quebra e vou passar o meu intercalo. Vou intercalar notas, começando no início, quebrando aí nesse ponto, que é o ponto médio, e vou até o final. Perfeito, isso aqui é realmente a minha técnica de intercalar. Só que, quando isso daqui acontece? Quando eu tenho a esquerda ordenada e a direita ordenada. Eu só posso intercalar quando eu tenho esse trecho ordenado e esse trecho ordenado. Se esses dois trechos não estão ordenados, eu não posso fazer a intercalação porque não vai funcionar. Beleza, então eu chamo a ordenação de novo. Ué, mas eu estou dentro do método de ordenar. Sim, eu estou dentro do método de ordenar. Eu chamo a minha ordenação. Minha ordenação vai ordenar o quê? Ela vai ordenar da posição 0 até a metade e da metade até o tamanho do array. Legal, quando isso aí acontecer, ele vai chamar de novo essa ordenação. Quando ele chamar essa ordenação, ele vai aqui de 0 até 4, né, que era o ponto. Ele está indo aqui de 0 até 4, de 4 até 8. Então, são essas as ordenações. Ele começa de novo, de 0 a 4, ele vai achar o ponto central. 0 mais 4, 4, dividido por 2, 2. Então, ele vai chamar para ordenar o trecho da esquerda de 0 até 2. Legal, ele vai ordenar de 0 até 2. Depois ele vai de 2 até 4, que é o outro trecho. Ele vai ordenar esse trecho daqui. Ele vai fazer essas duas ordenações, então. E ele ordenou a menor quantidade. Como que eu garanto que ele ordenou a menor quantidade? Quando eu passo os meus parâmetros, eu verifico quantos elementos que eu vou ter. Como que eu vou saber quantos elementos que eu tenho? Já que eu tenho a posição final, inicial, a posição final, subtrai uma da outra.
Então, o término menos o início tem que ser maior que 1. É isso daí. Tem que ser maior que 1, eu tenho que ter mais que um elemento, ou seja, eu tenho que ter pelo menos 2 elementos para eu poder fazer minha ordenação. Tendo isso daí, eu chamo e funciona. Ordeno esquerda, ordeno direita, intercalo. Ordeno esquerda, ordeno direita, intercalo. Só que quando eu chamo ordena, ele quebra de novo isso daí e vai fazer até o momento de ter pelo menos 2 elementos, né? Então ele tem que ter pelo menos 2 elementos aí. Quando tem um, ele não faz nada, devolve o próprio elemento ali na posição que está mesmo. E esse método daqui, de você ficar se chamando, é a tal da recursão. Então, nosso merge sort, ele se chama 2 vezes aqui dentro. E aí a gente colocou algumas variáveis para contar, né? E aí essas variáveis começaram a fazer algum sentido para a gente. A gente está contando quantas vezes aqui fora o merge sort foi chamado. Dentro do if é quantas vezes ocorreu a recursão, né? Então, quantas vezes ocorreu a recursão? Então, as chamadas recursivas vão acontecer X vezes aqui dentro, e é essa a ideia, a gente fazer isso aqui funcionar. Vamos ver aqui o que acontece, esses quantitativos, né? O que a gente tem. Nossa, aqui eu escrevi tudo com 2 S, aqui viagem. Acontece. Vamos ver agora executando o nosso código. Olha lá, o nosso código ele fala o seguinte: o método de ordenação merge sort foi chamado 15 vezes. E ele entrou naquela parte interior do if lá 7 vezes. Então vamos ver aí o que aconteceu aqui. Olhando para o nosso código, né? Vamos ver aqui. Eu vou contar aqui, ó. A gente chamou ele uma vez, depois 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vezes. Ele foi chamado 15 vezes. Então, aqui são todas as chamadas do método merge sort. Mas quantas vezes ele chamou a intercalação, né? Ele chamou a intercalação todas as vezes aqui de cima. Ele chamou a intercalação para esse, uma vez. Para esse, 2. Para esse, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ou seja, a quantidade de vezes que ele chamou o método merge sort é a quantidade, chamadas recursivas, né, são os casos recursivos, mais os casos base. As chamadas recursivas são somente os casos recursivos. Tá ali. Então, a gente tem total de 15 chamadas, então foram chamados 15 vezes o método, mas recursivas, as intercalações só ocorreram 7 vezes. Tá aqui. Então, para qualquer coisa que eu faça, ele tem aí uma formulazinha que vai dar o resultado. Se eu tenho tamanho 8, ele chamou 7 vezes. Será que se eu tiver tamanho 9, ele vai chamar 8 vezes? Vamos ver, vamos colocar mais um. Então, só para testar, vou inserir mais um elemento aqui, né? Colocar mais um elemento aqui. Só para teste. Então, aqui eu posso colocar... Não tem ninguém com 8, né? Coloquei aí mais um, então agora são 9, e vamos ver o que vai acontecer. Compilou, executou, você vai ver que agora ele teve 17 chamadas e ocorreu 8. Olha só, eu tinha 7 elementos, eu tinha 8 elementos. Ele chamava a intercalação o tamanho menos 1. Eu tenho 9, ele continua chamando tamanho menos 1. E agora? Bom, é o tamanho do teu array mais as chamadas recursivas, né? Ele sempre vai fazer a chamada recursiva, olhando aqui, o tamanho do seu array menos 1. Então, o seu tamanho é 8, ele vai fazer 7 chamadas. Só que ele ainda chama para cada um dos elementos. Então, eu tenho mais o próprio tamanho do array. Então, é o tamanho do array mais o tamanho menos 1. É o dobro menos 1. Essa daí é a regra da quantidade de vezes que vai chamar o método de ordenação. Então, se eu, por exemplo, tiver
500 elementos. Quantas vezes vão ocorrer essas chamadas? É o dobro, então vão ser 1.000, menos 1, 999. Aí agora eu te pergunto, quantas vezes vai ocorrer a recursão? É o tamanho menos 1. Se é 500, vai acontecer 499 vezes. Eu acho interessante. É um método de ordenação bem bacana. O merge sort, ele para tamanhos iguais, ele é tempo constante. Então, ele mantém tempo constante, independente. Se eu tiver ordenado todo bagunçado, ordenado crescente, ou ordenado todo decrescente, por exemplo. Então, independente da ordenação que eu tenha, ele vai ser tempo igual. Então, vamos ver aqui alguns testes, né? Imaginando aqui alguns testes. Eu tenho aqui notas em ordem crescente. Então, tem lá as minhas notas em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem ordem decrescente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E a gente já tinha visto lá que com 8, a gente tinha 15 e 7, né? Eram essas os valores, né? 15 e 7. Agora, se eu pegar e colocar, por exemplo, para ele tentar mexer em um array que já está ordenado, como que vai ser isso daqui, né? Eu quero mandar ele manipular esse array todo ordenado. Compilando, executando, a gente vai ter 15 vezes que ele chamou o método merge e ocorreu 7 chamadas do intercalo ou 7 recursões, que é isso daí que acontece. Ah, beleza. E se eu pegar agora e colocar ele todo decrescente, né? Então, se eu colocar ele exatamente na ordem inversa, vou compilar, executar, e a gente tem o mesmo resultado. Então, ele tem 7 recursões e 15 chamadas ao método de ordenação. Perfeito. É isso daí que está acontecendo. Então, para mesmos tamanhos, ele sempre vai ter o mesmo desempenho, a mesma quantidade de vezes que vão ser executadas. E aí a gente entrou num outro mérito bacana na aula, que foi tentar ver quanto tempo, né, os nossos algoritmos de ordenação funcionam, né? Quanto tempo que ele gasta. E aí a gente fez aqui um método de contagem de tempo. Eu vou chamar esse cara aqui inicial, vou comentar um e descomentar o outro, né? Então, a gente tem aqui, dentro da classe System, a gente tem o Current Time Millis. O Current Time Millis, ele traz para a gente o tempo em milissegundos a partir de um determinado dia, mês e ano daí do calendário, e aí ele traz um valor. Esse valor é jogado dentro de uma variável long. Perfeito. E a gente pode pegar e fazer o seguinte: a gente vê lá o tempo decorrido, pegando o tempo atual e tirando o tempo inicial. Então a gente vai pegar dois momentos e a gente subtrai um do outro e a gente vê o tempo que decorreu. Perfeito. Vou comentar esses daqui, que são outra. Isso aqui é outra forma, né? Deixa eu só ver qual que vai poder ser. Esses dois aqui não vão poder ocorrer. Beleza. Vamos ver agora o que acontece aqui, né? Então, eu estou colocando aqui para ele fazer a minha ordenação através do método merge sort. Eu estou ordenando 4 vezes 2, 8. 8 elementos, 8 elementos. E eu quero saber qual que é o método melhor de ordenação. Se o merge sort ele tem diferença também, se eu fizer decrescente, crescente, o que acontece? Para a gente não ter problemas de interferência de impressão, né, na tela, eu comentei, fiz comentário de todos os logs. Então, tudo que tinha system out, né, eu comentei. Então, isso daqui não vai entrar. Esse daqui, porque imprimir na tela é um negócio muito custoso. Então, gasta muito tempo você imprimir a informação, você ter ela visualmente sendo apresentada. Então, toda a parte impressa foi retirada. Só ao final a gente vai ter a impressão dos elementos, mas isso daí já vai ter passado pela medição do tempo. Então, nossa medição de tempo vai ocorrer dentro do período de execução do merge sort. Então, a gente vai anotar o tempo antes do merge e depois do merge e calcular o tempo decorrido. Depois a gente imprime, então a impressão não vai entrar nessa contagem de tempo. Vamos utilizar aí o system.currentTimeMillis. Esse cara daqui, então, vai devolver o tempo em formato long, contando aí quantos milissegundos desde uma determinada data ocorreu. Vamos ver o que vamos ter aqui. Compilou, executou, e olha só, ele trouxe para a gente 0. E aqui é milissegundo, né? Nesse caso aqui seria milissegundo. Ele trouxe 0. E aí eu falo para você,
É isso mesmo, ele ocorreu em menos de milissegundos. Então, como eu só tenho 8 elementos, a medida de tempo é muito rápida. Eu não consigo contar em milissegundo, eu tenho que baixar mais ainda. E o long é inteiro, né? É um valor inteiro, não é ponto flutuante. E isso daí vai me dar uma dor de cabeça gigantesca. Eu não consigo contar coisas que fiquem abaixo de milissegundos. Então, nesse caso, eu precisaria de nanosegundo para poder contar. Para que eu possa contar, existe uma classe chamada instante. Então, a classe instante, ela tem uma função chamada now e ela consegue pegar a data, hora, milésimo de segundo atual, né? Então, eu pego exatamente esse instante. Peguei esse instante e anotei esse instante do tempo. E aí, eu posso pegar um segundo instante. Então, eu pego o primeiro e pego o segundo. Eu peguei 2 medidas de tempo. Legal, agora eu tenho 2 medidas de tempo. Só que ele me devolve um objeto do tipo instante, que não é um objeto numérico que eu possa manipular facilmente. Então, para poder tratar e manipular isso daí, existe uma outra classe chamada duration, a duração. E ela tem um método que é o between. Ele vai ver a duração entre 2 instantes de tempo. Então, ele tem aqui a duração entre tempo inicial e tempo final. Ele vai fazer exatamente essa medição daqui. A medição de quanto tempo ocorreu entre uma e outra. Aqui é o tempo inicial e aqui é o tempo final, literalmente. Você passa o início e fim, e não o contrário, fim e início, que nem a gente estava fazendo aqui para calcular, né? Então, ele vai ter o tempo decorrido. E eu consigo ver o tempo decorrido. O tempo decorrido, ele é um objeto do tipo duration, e ele tem um toString que vai trazer a data, o tempo decorrido em um formato legível melhor. Mas, se eu quiser ver, por exemplo, em milissegundos, eu tenho a possibilidade de ver em milissegundos. Mas se eu quiser ver em nanosegundo, eu também tenho nanosegundo. Então, eu tenho um método chamado toMilis, que transforma para milissegundo, e eu tenho toNanos, que transforma para nanosegundo. Vamos ver aqui o que acontece. Compilando, executando. Olha lá que bacana. Agora você vai ver que o tempo de execução foi 28, né? 0,0000028 segundos. Então, é literalmente um tempo muito pequeno, muito curto, muito baixo. E a gente tem aqui, agora, olha lá que bacana, em milissegundos esse negócio dá zero, então aqui seria o milissegundos, e agora em nanosegundo a gente tem 28 mil nanosegundos acontecendo aqui essa chamada. Então, 28 mil nanosegundos. Tá aí as nossas execuções, a gente consegue ver, nano é 10 a menos 9, né? Acho que é isso. Então, a gente está aí com mili menos 6, nano menos 9, é isso mesmo. Então, a gente tem aí os nossos tempos. Então, deu 28 mil milissegundos, ou 28 segundos com 4 zeros na frente aí. É bacana para a gente começar a medir tempo das coisas. Então, a gente viu essas possibilidades de medições. A minha proposta para essa aula é a gente comparar esses algoritmos que a gente viu até agora com algumas medidas de tempo. Então, eu gostaria de fazer uma implementação para a gente poder ver qual que é mais rápido, né? Então, eu tenho lá os meus arrays com seus valores já descritos e eu quero executar os meus testes sobre eles e ver qual que é o tempo decorrido para cada um deles. Então, essa é a grande sacada aí da brincadeira nossa, de pegar essas informações e calcular esses tempos daí e ver qual que tem melhor performance com uma determinada quantidade de elementos. Então, vou brincar com isso agora. Antes, só para que vocês possam ver o que a gente tem, esse arquivo daqui, .java, ele não é um .java, na verdade, é um trecho de código. A gente comentou muita coisa nele. O que foi que a gente fez? A gente veio aqui na função, no método do método merge sort, né? Então, o método merge sort é esse carinha daqui. Então, a gente pegou esse cara daqui e a gente viu quando o sistema, né, executa a nossa classe, ele chama o método main, em um determinado momento ele chama o merge sort. Aí a gente iniciou passando todos esses valores na mão. E aqui estão todos os valores na mão acontecendo. Olha lá, ele faz a primeira chamada pelo método main, ele passa esse array daqui, que é um array de notas,
dizendo quem que é o início, quem que é o término, os cálculos, e aí quando que ele faz a primeira chamada, o que que entra nesse método, o que que esse método me devolve, né? Então a chamada dele, como que ele devolve, e essa daí eu acho que foi o segundo trecho de aula, a última aula gravada foi isso daqui. Então, se vocês quiserem ver a explicação, é longa, é cansativa, mas é importante você entender para você visualizar como que aconteceu a recursão, né? Então ele chamou esse e ele foi indo para toda, se você for imaginar uma árvore, ele foi indo para todos os nós da esquerda. Aí terminou o último nó da esquerda, ele voltou para o nó de cima e foi para a direita e executou até lado da esquerda, dessa direita, e ele vai subindo e vai sempre fazendo assim, desce em profundidade todo para a esquerda, volta para cima, vai para a direita, todo para a esquerda, volta para aquele ponto, todo para a direita. Terminou? Volta para cima. E ele vai voltando ponto a ponto, e quando ele volta, aí sim que ele vai para o lado da direita. E essa é a brincadeira daí do teste. E aqui tem todas as chamadas, né? Então aqui ele faz a segunda chamada recursiva, ele vem para cá, aí tem a chamada recursiva aqui acontecendo, aí ele passa os valores, você pode ver que ele passa o array todo, aí ele vai passar metade aqui, aí ele vai pegar, vai passar 2 aqui, aí ele vai passar 1. Aí quando ele faz 1, né, passou um elemento, você vai ver que ele vai chegar no caso base, né? E ele não chama mais. Então é legal acompanhar, são 15 chamadas, são 15 passos desse daqui. Então a gente tem 15 chamadas acontecendo, né? Ele vai até a 15ª chamada. São 15 vezes que você vai ver isso daqui eu falando e explicando. Fora que a gente volta devolvendo os valores. Então você vem, traz todos os valores, vai devolvendo todos os valores, né? É cansativo, eu admito, porque me cansa também fazer isso daqui, mas é muito legal que você vê como que funciona o método de ordenação do Merge Sort. Então, isso aqui é chamado teste de mesa, a gente executou o teste de mesa, obviamente, num arquivo, mas a gente fez na mão a execução, vendo os dados que estão indo, a gente sabe alguns detalhes, então a gente pula alguns passos para acelerar aí o processo. Mas é só a chamada do Merge Sort que aqui está sendo analisada, e como ela é recursiva, né? É bacana você ver aí o que ele vai passar em cada um dos momentos, né? Aproveita, depois dá uma assistida que eu acho que vocês vão gostar. Vamos brincar, então, de fazer um teste com todos os métodos de ordenação que a gente já viu até agora. A gente viu o Bubble Sort, o Selection Sort, Insertion Sort e o Merge Sort, né? São os 4 métodos de ordenação que a gente viu. Então, vamos brincar de medir o tempo desses caras daí. Eu acho que é importante a gente testar esses caras. Então, vamos começar a organizar isso daqui para a gente poder ter algumas medidas. Eu acho importante a gente ter essas medidas de tempo para a gente entender qual que demora mais, qual que é mais performático, qual que tem mais chamadas, e a gente vê e entender um pouquinho de cada um deles. A gente pode trabalhar executando tudo isso aqui num único arquivo, né? Eu acho que fica até legal, que aí fica mais fácil da gente visualizar. Vou fazer aqui um arquivo salvar como, então arquivo salvar como, compara métodos de ordenação. Então, compara métodos de ordenação, esse daí é o nosso, é a nossa classe de hoje, e ela que vai fazer a nossa diversão. Então, vamos começar a brincadeira. Eu vou fazer já algumas organizações, porque eu acho que é importante. O instante, eu vou ter que usar instante por causa do tempo, né? Pode ser muito pequeno. Então, eu vou declarar minhas variáveis aqui, o instante inicial, o instante final, o tempo decorrido, que é uma duração, né? Então, duration está aqui. E aí, por que que eu estou separando, né? Estou fazendo esse cara ficar separado dessa forma, porque aí eu vou poder chamar isso aqui mais de uma vez, então eu não preciso mais da declaração daqui, né? A gente não vai usar o milis, então eu vou tirar esse cara, porque se for muito rápido, porque a gente está lidando com poucas coisas, vai ficar estranho. Agora sim ficou bacana, a gente vai poder utilizar e reaproveitar esses objetos aí, o tempo inicial, tempo final e tempo decorrido, a gente vai poder trabalhar com eles. Bacana.
Vamos começar agora a organizar o que a gente vai fazer. O merge sort já está aqui, já funciona, né? Eu preciso agora colocar os outros métodos de ordenação. Então, os outros métodos de ordenação precisam ser colocados aqui. Compara, métodos de ordenação. Perfeito. Compara método de ordenação. E só para lembrar outra coisa que eu esqueci, já que a gente está usando o Instant Duration, ele precisa ser importado, ele foi implementado a partir do Java 8, esse pacote time, e aí tem essas classes Instant Duration lá dentro do pacote time, beleza? Então eu tenho que fazer Java Time Instant e Java Time Duration, tem que importar esses dois caras daí para a gente poder manipular, porque senão não vamos poder, assim como a gente importa o arrays, assim como a gente importa o scanner quando necessário, né? Vamos agora pegar os nossos as nossas outras ordenações, né? Então a gente tem aqui as ordenações. Vou começar pelo bubble sort. Vamos pegar aqui o bubble sort. Bubble sort está aqui. Então, ele tem aqui Bubble Sort, Insertion Sort. Olha lá que legal, já tem um monte de coisinha pronta. Já vai facilitar a nossa vida aqui. Então, vamos pegar aqui o nosso Bubble Sort. Cadê? Selection, Insertion Bubble. Vou copiar esse cara daqui. Então, o Bubble Sort está sendo copiado. Vou jogar ele aqui para dentro. Então, a gente tem o Merge. O primeiro vai ser o Bubble, que eu vou querer testar. Então, tá lá o Bubble Sort. Isso aqui a gente pode tirar. Vou tirar aqui as complexidades para a gente não ficar influenciado por enquanto. Senão vocês vendo as complexidades vão ficar influenciados com certeza. Então a gente tem aqui quantidade de iterações. Esse cara aqui vai dar pau em algum momento, então vou comentar ele. A gente vai fazer, então, Bubble Sort não vai receber aluno, a gente está lidando com nota. Aqui, nota, notas. A gente vai tentar organizar. Então, esse cara aqui. Notas. Get valor. Esse aqui, get valor. Notas. A gente vai precisar do método troca. Então, vamos colocar esse método troca também. Então, esse ordena vai ter aqui o método troca. Vou colocar esse método troca lá para o final. Método troca vai receber nota, notas, a primeira, a segunda. A gente não quer verbose de nada, a gente vai tirar comentários. Ele vai ser do tipo primeira nota, segunda nota. Beleza, aí a gente já tem as notas. Troca aqui também a gente vai comentar, porque a gente não quer contar isso por enquanto. Então já aconteceu. Vamos lá no Bubble Sort de novo. Aqui em cima, ele faz as trocas. Perfeito. Vamos ver. Agora a gente precisa do Selection Sort, né? Selection Sort normal. Tá aqui o Selection Sort.
copiar o selection sort depois do bubble. A gente não vai precisar aqui dos comentários. Tirar aqui as notações no final. Beleza. O troca nosso está funcionando. Preciso mudar aqui para nota. Aqui, notas. Busca menor. Então, vamos lá fazer o busca menor. Busca menor vai buscar menor só, busca menor. Então, vamos copiar o nosso busca menor. Busca maior, busca menor. Esse cara aqui. Então, vamos colocar o nosso busca menor lá no finalzinho também. Então, a gente tem o troca e busca menor. Tá aqui. Busca menor. Não precisa falar aqui a altura. Aluno. Nota. Que vê. Notas. A gente tem aqui comentários. Isso aqui. A gente tem aqui que ver agora se chama notas. Get valor. Perfeito. Esse cara já foi. Então vamos ver aqui o nosso selection sort. Belezinha. Compilado com sucesso, sem erro. Falta agora o insertion sort, né? Toque para cima. Olha lá o insertion. Vamos copiar o insertion sort logo depois do select. Então a gente viu algumas coisas aqui dele. Então a gente vai tirar aqui comentários. A gente vai comentar isso aqui não precisa. Tirar essas notações que estão aqui. Tira essa linha. Vamos ver, isso aqui vai ser nota, notas. Aqui, get valor. Get valor. Beleza. Acho que foi isso daí. Troca já vai funcionar. Legal. Tá tudo bonitinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com declaração de alguns arrays para a gente poder manipular isso daqui. E o problema do array é que tem que lembrar que ele é por referência. Então, se eu atribuir um para o outro, eu estou fazendo uma referência a. Logo, eu estou lidando com o primeiro e com o original. Então, eu não posso fazer essas referências. Eu tenho que literalmente copiar os valores. Para tanto, eu vou criar aqui com base nesse cara daqui que a gente tem. Então, esse daqui tem os dados todos bagunçadinhos, né? Eu quero ver em cima desse daqui, que é o mais bagunçadinho, como que vai se comportar essas comparações. Então, vou trabalhar em cima desses caras daqui. Esse. E esse cara aqui vai ser notas para o bubble.
Então, esse aqui é as notas que a gente vai utilizar para rodar o Bubble Sort. Só para ficar um pouquinho mais visível, né? Vai ficar legal aqui, vai ficar um pouquinho menor, eu acho que vai ficar mais tranquilo da gente colocar. Tá aí. Esse aqui é as notas para o Bubble e a gente vai fazendo para todos os demais, né? Então vai ser essa a ideia. Vou criar um array idêntico para os demais. Mesma ordem, mesmo tudo. Então esse Bubble, Selection, Insertion e Merge. Então a gente tem aqui o Selection. Selection. E o Merge. Tá aí os 4 arrays nossos, né? Com os dados que a gente precisaria aqui. Então aqui eu vou só fechar nosso array. Aí sim. Beleza. A gente tem agora 4 arrays, um para cada técnica de ordenação. A gente não precisa mais disso daqui. Para cada técnica de ordenação nossa, a gente vai colocar um tempo inicial, nosso algoritmo, tempo final, vai fazer a impressão para a gente verificar se está tudo certo, os nossos dados, e a gente vai imprimir aqui. E só para garantir que a gente veja qual é qual, né, eu vou colocar aqui no início o método de ordenação que a gente vai estar utilizando por enquanto. Então, só para a gente ver aqui, né? E aí a gente vai ver bonitinho o tempo que vai ser decorrido com o Bubble Sort. Então, para fazer a chamada do Bubble Sort, eu acho que vai ser o método né? Opa. Bubble Sort. E aí eu acho que é a mesma coisa para todos, eu acho que está bem igual. E aí a gente vai ver os tempos decorridos. O problema é que aqui eu tenho alguns dados específicos que foram utilizados para cada um deles, né? Para chamada dos métodos, né, recursivos. Eu não vou utilizar isso aqui por enquanto, eu quero só ver tempo, né? Eu não quero ver quantidade de chamadas, né? Então vamos tirar isso daqui por enquanto. Então isso aqui vai sumir por enquanto. Vamos deixar só os tempos decorridos para a gente ver como que ficou, né? Então vou fazer aqui somente tempo. Vou tirar também o milis e o nano, não me importa. Eu acho que a exibição em tempo decorrido aqui vai ficar legal. E aí a gente vai ver como vai ficar esse cara. Vamos ver se vai funcionar, né? Aqui tem o notas, que é not find symbol, é notas do Bubble. Então aqui notas do Bubble. Então imprime notas do Bubble. Perfeito. E aqui eu tenho notas. E lerdeza. Agora foi? Foi. Rodando agora, olha só. A gente teve aí, para fazer bubble sort, demorou 22 segundos. 22 com 4 zeros na frente segundos, né? Então, 0,4022. E aí? Será que isso foi rápido? Eu estou só imprimindo agora para a gente poder ver se ele está ordenando. Ele ordenou, né? Ó, tudo bonitinho. Vou trocar o método de ordenação aqui só para a gente ver então e vamos ver o que acontece. Então esse processo daqui vai acontecer de novo. Então vou tirar esses espaços daqui, esses enters, só para a gente ficar com um conjunto, né? Depois a gente vai comentar algumas linhas para facilitar a nossa vida. Então esse aqui foi para o Bubble, um Bubble Sort. Agora a gente vai fazer para o Selection. Vamos ver como que fica aqui para o Selection Sort. Selection Sort. A gente vai pegar as notas do Selection.
Tem isso mesmo? Notas do selection. Para ver se eu não erro. Notas do selection, imprime selection sort. Vamos ver o que está acontecendo. Compilou, rodou, beleza. A gente começou a ver agora que o bubble sort foi muito rápido para fazer essa ordenação. O selection sort demorou mais, mas está tudo ordenado. Então, beleza. A gente está vendo aí que está funcionando. Vamos fazer agora para o insertion. Vamos ver lá a execução dele. Foi rápido também e ordenou. Você pode ver que os dados estão ordenados. Então, eu só estou conferindo para ver se eles conseguem ordenar, se a gente não está com algum problema aí de que ele não consiga fazer. Depois a gente vai tirar essas impressões aí, porque não vão fazer diferença para a gente. E agora a gente vai fazer com o merge. Vamos lá, merge source. Merge. Merge. Perfeito. Merge sort, merge sort, merge sort. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Também está conseguindo ordenar belezinha. Agora eu vou tirar algumas bobeiras que estão aqui, né? Vamos só corrigir, vou fazer aqui print. Esse aqui é o bubble. Esse cara aqui, tempo decorrido depois. Eu não vou querer fazer impressão agora, não. Eu quero, porque os dados eu sei que vão sair mais, vão sair organizados, né? Então, já está tudo organizado, não quero mais vê-los sendo mexidos, né? A gente já sabe da ordenação, só quero ver o que vai acontecer em cada um dos métodos, né? O imprime a gente vai comentar, comentar e comentar. A gente não quer impressão, então esses caras aqui vão sair. Sai. Sai. Só para a gente ver esses caras sendo executados e os tempos decorridos. Então, a gente está tentando fazer aqui a ordenação de poucos elementos, eles estão todos bagunçados, né? Então, vou compilar, vou executar, e aí você tem alguns tempos. Deixa eu só corrigir aqui uns LN que ficou. LN, e tem mais um LN aqui. Isso. Compilou, executou. Olha lá que legal, a gente tem aqui, ó, 29, 39, 24, 38. E aí você fala assim, nossa senhora, o bubble sort, que normalmente é o mais terrível dos algoritmos de ordenação, ele é ruim pra caramba, ele foi até que bom. Eu falo, foi. Olha lá, o outro que foi bom foi o insertion sort, ele foi. O selection foi o pior, né? O merge sort, que dizem que é muito bom também, ele foi ruim, mas a gente está lidando com pouquíssimos dados, né? Então, o que aconteceria se eu tivesse um grande volume de dados? Ou tivesse bastante informação, vários elementos para serem ordenados, né? Ordenar, eu sei que ele vai conseguir ordenar. Eu quero saber o tempo que ele vai demorar para fazer isso daí. E é a partir dessa pegada, dessa ideia, que eu quero propor, porque 8 elementos é muito pouco para a gente poder realmente falar que um é melhor que o outro, né? A gente está lidando com um conjunto de dados. E se a gente começasse a lidar com um conjunto de dados maiores, a gente colocasse mais dados para serem avaliados, o que poderia acontecer? Então vamos brincar com isso daí, né? Eu vou gerar aqui alguns números e a gente vai brincar de fazer essa criação. Então, eu sei como que vai ficar aqui o nosso algoritmo, vou colocar letras, né, só para a gente ver,
e a gente vai montar esse cara aqui separado, acho que vai ficar bem interessante para a gente lidar. Fazer aqui um arquivo novo, só para a gente poder escrever isso, né? Então aqui seleciona tudo, cola isso daqui, a gente vai manipular esses caras aqui. Vou querer parar de colocar muitas letras, né? Vamos diminuir esses caras aqui. Vamos fazer processo manual por enquanto. Depois eu explico uma forma de automatizar isso daqui, deixar uma geração um pouco mais rápida, né? Pelo menos para a gente ter esses textos daqui impressos mais rapidamente. Aqui não importa para a gente só está criando numerações, né? E agora sim, ficou legal, a gente já consegue fazer aqui algumas notas, né? Acho que isso aqui já vai dar uma acelerada, a gente vai poder gerar. Não estou me preocupando e nem quero pensar em me preocupar com valores agora de valores repetidos, né? Não tem motivo para a gente pensar nisso por enquanto. Nesse momento não tem implicação nenhuma que vá fazer diferença estar com valores repetidos ou não, né? Legal, a gente já tem aqui alguns valores, eu acho que já ficou mais fácil, né? A gente pode lidar com geração de números, então a gente pode fazer algumas brincadeiras, né? Então a gente pode ir implementando, colocando mais notas aqui. Agora vamos repetir esses caras aqui algumas vezes. Beleza. Já ficou um pouquinho maior, não tem muito segredo, né? Só deixar ele um pouquinho maior para ter mais dados para a gente poder ver. Como a gente não vai ter impressão, então não vai fazer muito sentido para a gente. O todo não é imprimir, como eu falei, simplesmente a gente vê tempo de execução do nosso algoritmo. É isso daí que eu queria ver, só o tempo que ele vai demorar. Então, só para ver os tempos, né? Para aqui já vai ficar legal, já vai dar um bom conteúdo para a gente. Então já deu bastante coisa, na verdade, né? Então olha só. Então imagina isso daqui. Eu vou só colocar isso daqui numa linha, porque eu acho que vai ficar melhor da gente passar lá para o outro lado. Perfeito. Agora a gente pode vir aqui e coloca uma linha aqui. Ó, que legal, nossa linha. E a mesma coisa, os dados são os mesmos, é Ctrl+C, Ctrl+V, só que aí agora ficou grande, né? Ficou com bastante dados para a gente poder ver. Eu não sei nem quantos elementos que tem, na verdade. Também não me interessa saber quantos elementos que tem agora. Vamos compilar esse cara aqui, compilação ocorreu com sucesso. Executando, olha só que legal. O Bubble Sort foi extremamente rápido para fazer ordenação desses caras aqui. É uma coisa muito estranha, mas ele foi muito rápido. Já o Selection Sort nosso, ele demorou. Ele começou a aumentar muito o tempo.
O insertion sort demorou pouca coisa, né? 2000. Esse aqui já foi 06. Esse cara aqui foi 02802 e esse 01. Opa, agora já começou a fazer diferença. Vou colocar para que a gente possa visualizar melhor. 4, 5, 9, 6, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se isso aqui melhora. Vai, visualmente vai ficar mais fácil. Aí, ó. Ó só que legal. Bem bacana. Você começa a ver assim, o selection sort ele tem um tempo muito parecido com o insertion sort. Os dois são muito similares, né? Tanto o selection como o insertion, eles são muito próximos. Mas o merge, ele começou a bater. Então, quando você começa a aumentar a quantidade de dados, você começa a ver que o algoritmo que ele é mais rápido, ele é melhor, ele tem uma execução melhor, mais otimizada, ele vai acontecer muito melhor. Ele vai manter uma performance muito considerável, mesmo aumentando a quantidade de elementos. Já os algoritmos que são, eles são N quadrado, né? Eles são complicados, porque cada vez que eu executar ele, eu vou ter o dobro. E quando tem poucos elementos, não faz tanta diferença, mas conforme eu vou elevando a quantidade de elementos, vai piorando de forma considerável. E aí você começa a ver aqui que esse cara daqui levou 5 vezes, quase 5 vezes mais tempo, né? Umas 3 vezes mais tempo do que o outro. Isso que a gente está lidando com poucos dados, não são muitos, são poucos, né? E a gente começa a ver exatamente isso, né? Que quanto mais elementos a gente tiver, mais difícil vai ficar para ser ordenado e mais tempo vai gastar. E olha que aqui a gente está falando que isso aqui é nano ainda, tá 502 nanosegundos, 309 nanosegundos, 406 nanosegundos, 172 nanosegundos. Então, assim, é muito rápido, né? Nano não, isso aqui é mili, né? Porque aqui a gente tem 10 a sexta, 10 a nona, 10 a sexta, que é milissegundos. Então são em milissegundos, já está demorando um tempo considerável. Está caindo em mili, mas está bom ainda. Mas olha só o valor, como é alto. A diferença de um para o outro é muito grande. Então a gente começa a ver assim, com poucos elementos já começou a fazer muita diferença. Se você aumentar mais ainda a quantidade de elementos, começa a ficar mais gritante a diferença dos tempos. Se a gente mudar essas classes daqui para arrays primitivos, a gente consegue fazer arrays realmente muito grandes, gerar vários números aleatórios e a gente consegue ver o que acontece. Eu acho que é um ponto interessante. Nesse caso daqui, já está esquematizado, eu ainda iria propor para vocês. Que tal vocês testarem com, sei lá, 100 mil elementos? Então muda esse cara aqui, ao invés de ser tipo nota, muda para double, para int, que seja, e faz ordenar inteiro, né? Fazer ordenação de int. E veja, com 100 mil elementos, qual que vai demorar mais tempo, se vai ser exatamente essa ordem. Não foi à toa que eu coloquei desse jeito, né? Eu coloquei desse jeito porque eu sabia quem que era mais rápido e quem que era mais lento. Então, essa notação é muito importante da gente perceber. E aí a gente começa a ver que a gente tem algoritmos que vão ser melhores em uma determinada situação e algoritmos são piores em outras situações. Com poucos casos, poucos elementos, ficou muito top, ficou muito rápido, ficou muito bom. Mas com muitos elementos, a gente começou a ver que o negócio já dá uma diferença considerável. Agora, quando você tem um conjunto absurdamente grande de dados, não use bubble sort. Pense com carinho em não utilizar o selection nem o insertion. Vai para o merge. Até agora é o que a gente tem de mais performance. Tem algoritmos que são mais rápidos do que ele? Tem. Algoritmos que podem ser mais rápidos, não necessariamente serão mais rápidos, né? Então tem um algoritmo que pode ser mais rápido do que ele. Esse, se for mais rápido que ele, é interessante, mas depende do caso, e aí depende do momento. E aí é um algoritmo que não tem velocidade constante.
E esse negócio de tempo constante é importante para a gente analisar. Tempo constante para a mesma quantidade ou tempo muito aproximado para a mesma quantidade de elementos, né? Aqui, se você compilar e executar, você vai ver aqui que legal que fica. Obviamente, esses tempos aqui vão fazer muita diferença conforme você tem memória sobrando na sua máquina, conforme você está com processos rodando, o que você tem disponível para rodar. É aí a grande sacada. Então, a gente vai fazer agora uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com mais um complemento e a gente dá continuidade a essas ideias do que a gente está trabalhando agora. Beleza?